Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Revista do Botafogo, mais um novo canal de notícias, curiosidades e informações do nosso Botafogo de futebol e regatas. Saudações alvinegras, saudações botafoguenses, meus irmãos de camisa, estamos juntos e gostaria de pedir a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, ative o sininho, comente aqui também e curta nossos vídeos para que eles sejam cada vez mais relevantes aqui dentro do YouTube. Hoje a gente não consegue falar com muita alegria, porque esse resultado realmente, além do resultado, a atuação do Botafogo deixa a gente bastante chateado. Estudiantes La Plata 1, Botafogo 0 pela Copa Libertadores da América. O Botafogo numa situação bastante complicada, deve ter chance de classificação, mas precisa vencer aí para garantir, dependendo só de si, a sua classificação, vencer as 3 partidas que restam na competição: Carabobo, Universidade de Chile e os Estudiantes de La Plata. Dentro desses 2 jogos, Estudiantes e Universidade de Chile, jogos mais difíceis dentro de casa, e o jogo fora contra o Carabobo na Venezuela. A Universidade de Chile, por exemplo, não conseguiu vencer o Carabobo na Venezuela. O Botafogo teve dificuldade para vencer em casa, fez um gol já com 40 minutos, aquela falta lá do Patrick de Paula, e depois o Matheus Martins já na reta final do jogo, nos acréscimos, faz os 2-0. E então o Botafogo está numa situação difícil, e o que mais chateia não é o resultado, você perder para o Estudiantes em La Plata, mas a forma como o Botafogo jogou. O Botafogo muito mal, apresentando um futebol muito ruim. Se existia alguma evolução em algum momento dentro da equipe do Botafogo, nesse momento não existe evolução nenhuma. O time realmente não produziu nada na partida de ontem. O desempenho tático ruim, ou seja, trabalho ruim do treinador Renato Paiva, especificamente e na partida de ontem. E se você pegar o cômputo geral, o desempenho não é bom. A porcentagem de vitórias, o aproveitamento do treinador botafoguense não é nada bom. E a partida de ontem também foi muito ruim, não só taticamente, como tecnicamente. Os jogadores continuam apresentando muitos problemas. A gente vai falando aqui de problemas no último terço do campo, problemas na decisão ali do último passe, falha de finalização, mas ontem os problemas aconteceram em todos os terços do campo. O Botafogo errando passes na sua defesa, errando bastante passes no meio de campo, errando lançamento, forçando jogada o tempo inteiro, né? Sem ninguém para conseguir fazer a condução do jogo. Existe um problema de elenco, que nós não temos um meio de campo de ligação para poder dar andamento às jogadas do Botafogo, ou seja, a situação dentro da partida foi muito ruim. O Botafogo manteve algum domínio, alguma tranquilidade, alguma posse de bola nos primeiros 10 minutos do jogo. Depois o Estudiantes passou a ser muito superior na partida, causar imensas dificuldades para a equipe do Botafogo, a partir do momento justamente que a gente não consegue mais trocar os passes. Mais uma vez se mostrou falha a decisão de colocar o Patrick de Paula. Tudo bem, entendível, um jogo fora de casa, você tem um meio de campo um pouco mais defensivo, com mais fôlego físico talvez, mas não apresentou nada disso. O nosso melhor jogador, Savarino, nesse momento, já há algum tempo, não pode ficar escondido na ponta. Ele que jogou durante muito tempo como ponta Atlético Mineiro, mas fez a sua melhor temporada da vida e se encontrou como um jogador no meio de campo, mais centralizado, podendo se alternar, como fazia com o Almada, para jogar mais do lado em algum momento do jogo, no momento da partida, voltando para a posição original do meio. Isso pode acontecer, isso é importante até que aconteça em time de futebol hoje em dia. Os jogadores têm essa facilidade de se mexer dentro de campo, né? Acaba que atrapalha um pouco o estilo posicional do Renato Paiva, que é um estilo que eu particularmente não gosto muito, mas que deu certo em muitos clubes, e dá certo com o trabalho de alguns treinadores, mas não vem dando certo no Botafogo, e o Savarino tem que jogar ali. Não temos opções, não temos jogadores realmente. Não temos uma opção, por exemplo, que possa entrar para poder segurar mais a bola, para poder ajudar mais, fazer com que o time trabalhe mais a bola e fique mais com ela no pé, aumentar a nossa porcentagem de posse de bola durante a partida. E justamente para um treinador que gosta de manter a posse de bola, nós não temos esse jogador nem para jogar, por exemplo, no segundo tempo, né? Perdemos o Romero, perdemos o Eduardo, que poderia também fazer essa função. Enfim, um problema de planejamento como esse, o Botafogo desperdiçou o início da temporada, desperdiçou o Campeonato Carioca, que serve como uma excelente pré-temporada, e acabou tendo uma pré-temporada já para frente, depois da eliminação do Carioca, com o Renato Paiva, e que não se mostra efetiva, porque não vai apresentando resultados práticos dentro de campo. Houve uma melhora sim, porque também você sai de um trabalho de um não treinador, né, que era o Leiria, passa por um treinador ainda em formação, um interino,
caçapa e vem pro Paiva. No início se mostrou sim, agora temos um trabalho, agora temos um treinador. Nós não vamos deixar de dizer que nós falamos isso, mas realmente não se mostra um trabalho sustentável. Não se mostra um trabalho que vai evoluindo jogo a jogo. Não, você tem momentos médios para ruins, momentos piores, ou seja, a coisa não tá pegando um nível de crescente. Ah, Palmeiras fez um jogo bom, aí vai crescendo, ganha com tranquilidade, não. A coisa realmente está muito instável e nesse momento com tendências de piora. Foi o que demonstrou a partida de ontem. O Botafogo muito mal. E é lógico, um planejamento como esse, como eu estava falando aqui, né, puxando por essa linha de pensamento, um planejamento como esse, em algum momento, mostraria o seu resultado. Ou seja, o não planejamento está demonstrando agora em campo com os resultados negativos que o Botafogo está tendo. E realmente uma falta de planejamento que está nesse momento cobrando a sua conta, e de fato está cobrando a sua conta sim, essa falta de planejamento do Botafogo nisso no ano. Então, muita responsabilidade do Textor, que gastou bastante, o clube gastou bastante e gastou muito mal. O Elias Manuel entra no campo com um jogador completamente inoperante, que nada ajudou a nossa equipe. O Juan Cruz, que o Botafogo fez um investimento alto, nem entra em campo. Ou seja, dos jogadores que contratamos, de fato está sendo utilizado o Arthur, que infelizmente não está conseguindo produzir aquilo que a gente espera, se esforça, luta, briga, mas não consegue produzir, os gols não aparecem, não saem, as assistências, teve uma, se eu não me engano, até agora, não estão conseguindo sair, ou seja, não está apresentando, mas, enfim, está sendo utilizado, e o Jair também, que quando bem, já é até titular do clube hoje, até por causa da contusão do Bastos, mas não jogou por questão física, por questão de contusão, mas está sendo utilizado. Agora, todas as outras contratações que nós fizemos, infelizmente, nesse momento não estão sendo utilizados. E a gente precisa ver o que está acontecendo com o Natan, se ele vai entrar em campo, enfim, como é que está a situação dele física, pode ser que ajude mais ali para frente, mas nesse momento apenas Jair e Arthur, de todas as contratações que fizemos, estão sendo utilizadas. Então, assim, nesse momento o Paiva não está conseguindo extrair algo positivo do time, os jogadores estão completamente fora de rotação, como eu falei aqui, não só o último passe, que já vinha sendo um problema, não só a finalização, que já vinha sendo um problema, mas o Botafogo, os jogadores do Botafogo se mostraram completamente fora de rotação durante todos os espaços do campo, errando passe, ou seja, Barbosa toda hora fazendo lançamento direto. Não veio o jogador buscar para poder fazer a construção de jogada, até mais para a reta final do jogo, faltando 10 minutos, o Botafogo voltou a ter domínio, até por causa das substituições do Estudiantes, que chamaram o Botafogo, deram a bola pra gente jogar na reta final do jogo, já estavam satisfeitos ali com o resultado, e o Estudiantes não vem bem. Então a coisa só não foi pior, porque realmente o Estudiantes não tá bem. O Estudiantes está mal hoje, o Botafogo não consegue aproveitar os adversários em fase ruim. Pegamos o Palmeiras numa fase ruim, tudo bem, Palmeiras fora de casa, empatou, mas perdemos a oportunidade de vencer. Pegamos o São Paulo numa fase ruim, empatamos com o São Paulo, tivemos perto de repente de ser derrotado pelo São Paulo dentro da nossa casa. Nós não estamos conseguindo aproveitar a fase ruim dos adversários, e mais uma vez vai ser com o Estudiante. Fomos derrotados e quando tivemos chance, infelizmente ainda tivemos azar. O chute ali do Savarino que bate no travessão e bate fora do gol, a bola não entra. A cabeçada ali que o Arthur erra, a bola não sobra para um, sobra para outro. Depois, até no rebote da jogada do Savarino, e o Jesus tenta cabecear, não consegue. Enfim, o gol acabou não saindo do empate, ainda com toda a dificuldade, ainda com o Botafogo muito mal, ainda poderia ter empatado o jogo. Até sorte tá faltando pro Paiva, mas não empatamos. Então faltou competência e faltou sorte também na partida de ontem. O time com jogadores muito isolados, muito distantes um dos outros, principalmente no ataque. E o Jesus isolado, cada jogo mais isolado, não consegue trabalhar jogadas com o Savarino, não consegue trabalhar jogadas com o Arthur, não consegue trabalhar jogadas com o Matheus Martins quando tá jogando. Enfim, jogadores longe um dos outros. O Botafogo em muitos momentos do jogo espaçado, não só no ataque, como na defesa, como no meio de campo. Enfim, muito ruim posicionamento. Isso é problema do treinador. O treinador precisa ajustar isso. E se de fato a diretoria verificar isso, o texto verificar isso, que as coisas não vão funcionar com o Renato Paiva, é importante que se faça uma troca, mas acredito que o John Textor tem cacifado o treinador, tem dado ao treinador essa tranquilidade, tem dado esse prestígio, né? O treinador está prestigiado, como se diz no futebol, e vamos ver como vai acontecer nos próximos jogos. Agora, se continuar esses níveis de atuação ruins, se vier uma eliminação na Libertadores da América, o Botafogo precisa repensar sua rota para essa temporada de 2025. E se a gente não conseguir sobreviver, que o Botafogo precisa sair vivo da Argentina,
a situação ficou mais difícil com a derrota. O Botafogo não teve chance, mas a situação ficou mais difícil com a derrota, mas precisamos sair vivos desse primeiro semestre. Seria fundamental se a gente conseguisse classificar na Libertadores, porque a gente sabe que o elenco ia se reforçar mais para o segundo semestre. Agora, se você cai numa Libertadores, aí realmente fica ainda mais difícil atrair bons jogadores e até imaginar que o Teste vai querer fazer um grande investimento para você jogar apenas um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil. Nós jogando uma Libertadores, tem que ver se o Textor continua com essa gana de repente colocar em campo um bom time no Mundial de Clubes. Então o time com a moral baixa, isso se refletiu. O John cometeu a falha no gol, né? Ainda teve isso, foi uma falha grave do goleiro, um frango do goleiro, o gol da vitória dos Estudiantes. Ainda assim, o Botafogo, por vários motivos, poderia ainda sair com empate, porque o Estudiantes está mal, repito, da Argentina, poderia sair com esse empate, mas o John cometeu a falha grave ali no gol. Isso é um reflexo do time todo. Todo mundo muito mal, todo mundo errando muito, o John errando gravemente ali, a falha grave no gol do Estudiantes. Mas é um goleiro que tem muito mérito, muito crédito com a gente durante várias partidas. Só se a gente lembrar da Supercopa, por exemplo, que o Botafogo não saiu goleado de Belém da partida contra o Flamengo na final da Supercopa por causa da atuação do John e muitas outras grandes atuações que o John teve, evitando que o Botafogo sofresse goleadas. Então ele tem crédito. Infelizmente ontem falhou, e aí a falha do goleiro não tem jeito, né? Uma falha, um detalhe é o suficiente para poder influenciar no resultado, e influenciou no resultado. Mais uma vez, PK não deu certo jogando ali no meio de campo, já está provado que isso não dá certo, Paiva. Por favor, até quando você vai continuar fazendo isso? Não tem. Procura outras saídas, o treinador é para isso. Precisa procurar saídas, precisa procurar soluções para que o time tenha que jogar melhor. É para isso que o treinador recebe, isso já está claro, isso não dá certo. Você já fez 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não dá certo. Então não adianta insistir nisso. Para reforçar mais. Procura outras alternativas, você tá aí para isso. E tem jogador aí, tem elenco caro, com jogadores qualificados para poder você fazer e ter alternativas e encontrar alternativas de jogar. Então, enfim, é isso. Né? Ele não tem que jogar ali. O melhor jogador do time tem que ser aproveitado onde ele rende melhor. E ele tem que jogar ali centralizado. Acho que é isso que a gente tem para falar desse jogo contra os Estudiantes. O treinador vai ter mais alguns dias para trabalhar para a partida do Fluminense. Quem sabe a gente consiga aí fazer a sequência de 8 vitórias, mas do jeito que tá, fica muito difícil acreditar numa vitória no Fluminense, e cada vez mais difícil acreditar que o Renato Paiva vai conseguir entregar um bom trabalho no Botafogo. Estaremos atentos aos próximos movimentos do Botafogo. Então, mais uma vez, pedimos a vocês se inscrevam no nosso canal para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor aqui. Curta os nossos vídeos, compartilha com todos os grupos aí de botafoguense, ativa o sininho, comenta. Essa é a revista do Botafogo. Continuamos aqui firme e forte. Um grande abraço a todos vocês, saudações alvinegras, saudações botafoguenses, meus irmãos de camisa!